Introdução ao Narcisismo, terceira parte. Canal Psicanalista Selvagem. As perturbações a que está exposto o narcisismo original da criança, as reações com que delas se defende, as vias pelas quais é impelido a fazê-lo, isso eu gostaria de deixar em suspenso, como um importante material de trabalho que ainda aguarda exploração. A sua parte mais significativa podemos destacar como complexo da castração, angústia relativa ao pênis, no garoto, inveja do pênis, na garota, e tratar em conexão com o efeito da intimidação sexual exercida sobre a criança. A investigação psicanalítica, que normalmente nos leva a acompanhar os destinos dos instintos libidinais, quando estes, isolados dos instintos do eu, acham-se em oposição aos últimos, nos permite nesse campo fazer inferências sobre uma época e uma situação psíquica em que as duas classes de instintos surgem como interesses narcísicos, ainda operando em concerto e inseparavelmente unidas. Alfred Adler criou a partir desse contexto o seu protesto masculino, que ele erige em quase única força motriz na formação do caráter e da neurose, enquanto a fundamenta numa valoração social, e não numa tendência narcísica, portanto ainda libidinal. A pesquisa psicanalítica reconheceu desde o início a existência e a importância do protesto masculino, mas em oposição a Adler defendeu a sua natureza narcísica e sua origem no complexo de castração. Ele é da formação do caráter, na gênese do qual participa com muitos outros fatores, e não se presta em absoluto para o esclarecimento dos problemas da neurose, nos quais Adler quer considerar apenas a maneira como servem ao interesse do eu. Acha impossível colocar a gênese da neurose sobre a base estreita do complexo da castração, por mais que este compareça, nos homens, entre as resistências à cura da neurose. Afinal, conheço também casos de neuroses em que o protesto masculino, o tal 26225 como entendemos, o complexo da castração, não tem papel patogênico ou simplesmente não aparece. A observação do adulto normal revela que a sua megalomania de outrora arrefeceu e que se apagaram os traços psíquicos a partir dos quais desvelamos o seu narcisismo infantil. O que aconteceu à sua libido do eu? Devemos supor que todo o seu montante passou para investimentos de objeto. Essa possibilidade contradiz evidentemente o veio de nossas discussões, mas podemos tomar a psicologia da repressão também uma pista para outra resposta à pergunta. Aprendemos que os impulsos instintuais da libido sofrem o destino da repressão patogênica, quando entram em conflito com as ideias morais e culturais do indivíduo. Com isso não entendemos jamais que a pessoa tenha um simples conhecimento intelectual da existência de tais ideias, mas que as reconheça como determinantes para si, que se submeta às exigências que delas partem. Dissemos que a repressão vem do eu, podemos precisar, vem do autorrespeito do eu. As mesmas impressões, vivências, impulsos, desejos que uma pessoa tolera ou ao menos elabora conscientemente são rejeitados por outra com indignação, ou já sufocados antes de se tornarem conscientes. A diferença entre as duas, que contém a condição da repressão, pode ser facilmente colocada em termos que possibilitam uma explicação pela teoria da libido. Podemos dizer que uma erigiu um ideal dentro de si, pelo qual mede o seu eu atual, enquanto a outra falta essa formação de ideal. Para o eu, a formação do ideal seria a condição para a repressão. A esse ideal do eu dirige-se então o amor a si mesmo, que o eu real desfrutou na infância. O narcisismo aparece deslocado para esse novo eu ideal, que como um infantil se acha de posse de toda a preciosa perfeição. Aqui, como sempre no âmbito da libido, o indivíduo se revelou incapaz de renunciar à satisfação que uma vez foi desfrutada. Ele não quer se privar da perfeição narcísica de sua infância, e se não pôde mantê-la, perturbado por admoestações durante seu desenvolvimento e tendo seu juízo despertado, procura readquiri-la na forma nova do ideal do eu. O que ele projeta diante de si como seu ideal 27225 é o substituto para o narcisismo perdido da infância, na qual ele era seu próprio ideal.
Isso nos leva a indagar sobre as relações entre a formação de ideal e a sublimação. A sublimação é um processo atinente à libido objetal e consiste em que o instinto se lança a outra meta, distante da satisfação sexual, a ênfase recair no afastamento ante o que é sexual. A idealização é um processo envolvendo o objeto, mediante o qual este é aumentado e psiquicamente elevado sem que haja transformação de sua natureza. A idealização é possível no âmbito da libido do eu e no da libido objetal. De modo que a superestimação sexual do objeto, por exemplo, é uma idealização dele. Na medida, portanto, em que a sublimação descreve algo que sucede ao instinto, e a idealização, algo que diz respeito ao objeto, devemos separá-las conceitualmente. A formação do ideal do eu é frequentemente confundida, em prejuízo da compreensão, com a sublimação do instinto. Haver trocado seu narcisismo pela veneração de um elevado ideal do eu não implica ter alcançado a sublimação de seus instintos libidinais. É certo que o ideal do eu requer tal sublimação, mas não pode forçá-la. A sublimação continua sendo um processo particular, cuja iniciação pode ser instigada pelo ideal, mas cuja execução permanece independente da instigação. Precisamente nos neuróticos encontramos as maiores diferenças de tensão entre o desenvolvimento do ideal do eu e o grau de sublimação de seus primitivos instintos libidinais, e em geral é bem mais difícil convencer os idealistas do que os homens simples, modestos em suas pretensões, acerca do inadequado paradeiro de sua libido. A formação de ideal e a sublimação também se relacionam diferentemente à causação da neurose. Como vimos, a formação de ideal aumenta as exigências do eu e é o que mais favorece a repressão. A sublimação representa a saída para cumprir a exigência sem ocasionar a repressão. Não seria de admirar se encontrássemos uma instância psíquica especial, que cumprisse a tarefa de assegurar a satisfação narcísica a partir do ideal do eu e que, com esse propósito, observasse continuamente o eu atual, medindo 28.225 pelo ideal. Havendo uma tal instância, será impossível para nós descobri-la, poderemos apenas identificá-la e constatar que o que chamamos de nossa consciência moral tem essas características. O reconhecimento dessa instância nos torna possível compreender o que chamam delírio de ser notado ou, mais corretamente, observado, que surge de maneira tão clara na sintomatologia das doenças paranoides, podendo sobrevir também como doença isolada, ou entremeada na neurose de transferência. Os doentes se queixam então de que todos os seus pensamentos são conhecidos, todas as suas ações notadas e vigiadas. Há vozes que os informam do funcionamento dessa instância, falando-lhes caracteristicamente na terceira pessoa. Agora ela pensa novamente nisso, agora ele vai embora. Essa queixa é justificada, ela descreve a verdade, um tal poder, que observa todos os nossos propósitos, inteirando-se deles e os criticando. Existe realmente, e existe em todos nós na vida normal. O delírio de ser notado a apresenta em forma regressiva, e nisso revela a sua gênese e o motivo pelo qual o enfermo se revolta contra ela. Pois em citação a formar o ideal do eu, cuja tutela foi confiada à consciência moral, partiu da influência crítica dos pais intermediada pela voz, aos quais se juntaram o curso do tempo os educadores, instrutores e, como uma hoste inumerável e indefinível, todas as demais pessoas do meio, o próximo, a opinião pública. Grandes quantidades de libido essencialmente homossexual foram assim carreadas para a formação do ideal narcísico do eu, e acham vazão e satisfação em conservá-lo. A instituição da consciência moral foi, no fundo, uma corporificação inicialmente da crítica dos pais, depois da crítica da sociedade, processo que é repetido quando nasce uma tendência à repressão a partir de uma proibição ou um obstáculo primeiramente externos. As vozes e a multidão indefinida são trazidas à luz pela doença, a evolução da consciência moral se reproduz regressivamente. Mas a revolta contra essa instância sensória vem de que a pessoa, consoante o caráter fundamental da doença, quer se livrar de todas essas influências, começando pela dos pais,
e retira deles a libido 29.225 homossexual. A sua consciência moral lhe aparece então, em forma regressiva, como hostil interferência de fora. A queixa da paranoia mostra também que a autocrítica da consciência moral coincide no fundo com a autoobservação, sobre a qual está construída. Portanto, a mesma atividade psíquica que assumiu a função da consciência moral se pôs também a serviço da pesquisa interior, que fornece a filosofia o material para suas operações intelectuais. Isso teria algo a ver com o impulso à construção de sistemas especulativos, peculiar à paranoia. 10 Para nós será importante, não há dúvida, reconhecer ainda em outros campos indícios dessa instância criticamente observadora, elevada à consciência e à introspecção filosófica. Aduzirei aqui o que Herbert Silberberg descreveu como o fenômeno funcional, um dos poucos acréscimos de valor indiscutível à teoria dos sonhos. Silberberg demonstrou, como se sabe, que em estados entre o sono e a vigília pode-se observar diretamente a transposição de pensamentos em imagens visuais, mas que em tais circunstâncias é frequente aparecer não uma representação do conteúdo do pensamento, mas do estado, de disposição, cansaço etc., em que se acha o indivíduo que peleja com o sono. Ele mostrou igualmente que várias conclusões de sonhos e trechos de seus conteúdos não significam outra coisa senão a autopercepção do dormir e do despertar. Ele provou, então, o papel da autoobservação, no sentido do delírio paranoico de ser observado, na formação do sonho. Esse papel não é constante, provavelmente o ignorei porque não sobressai nos meus próprios sonhos, em pessoas filosoficamente dotadas, habituadas à introspecção, ele pode tornar-se bem nítido. Lembramos haver descoberto que a formação do sonho ocorre sob o domínio de uma censura que leva os pensamentos oníricos à distorção. Mas não imaginávamos esta censura como um poder especial, tendo escolhido o termo para designar um lado das tendências repressoras que dominam o eu, aquele voltado para os pensamentos oníricos. Penetrando mais na estrutura do 3225 eu, é lícito reconhecer no ideal do eu e nas exteriorizações dinâmicas da consciência também um sensor do sonho. Estando este sensor alerta em alguma medida também durante o sono, entenderemos que a premissa de sua atividade, a autoobservação e autocrítica, tendo conteúdos como: agora ele está sonolento demais para pensar, agora ele desperta, contribui para o conteúdo do sonho. 11 Agora podemos tentar uma discussão do amor próprio no indivíduo normal e no neurótico. O amor próprio asterisco nos aparece de imediato como expressão da grandeza do eu, não sendo aqui relevante o caráter composto dessa grandeza. Tudo o que se tem ou que se alcançou, todo o resíduo do primitivo sentimento de onipotência que a experiência confirmou, ajuda a aumentar o amor próprio. Se introduzimos nossa distinção entre instintos sexuais e do eu, temos de reconhecer para o amor próprio uma dependência bem íntima da libido narcísica. Nisso nos apoiamos em dois fatos fundamentais: o de que nas parafrenias o amor próprio é aumentado, nas neuroses de transferência é diminuído, e de que na vida amorosa não ser amado rebaixa o amor próprio, enquanto ser amado o eleva. Como afirmamos, ser amado representa o objetivo e a satisfação na escolha narcísica de objeto. É fácil observar, além disso, que o investimento libidinal de objetos não aumenta o amor próprio. A dependência do objeto amado tem efeito rebaixador, o apaixonado é humilde. Alguém que ama perdeu, por assim dizer, uma parte de seu narcisismo, e apenas sendo amado pode reavê-la. Em todos esses vínculos o amor próprio parece guardar relação com o elemento narcísico da vida amorosa. A percepção da impotência, da própria incapacidade para amar, devido a distúrbios psíquicos ou físicos, tem efeito altamente rebaixador no amor próprio. Aí devemos encontrar, na minha avaliação, uma das fontes do sentimento de inferioridade relatado espontaneamente pelos que sofrem de neurose 31.225 de transferência. Mas a fonte principal desse sentimento é o empobrecimento do eu que resulta dos enormes investimentos libidinais dele retirados, ou seja,
o dano trazido ao eu por tendências sexuais não mais sujeitas a controle. Alfred Adler sustentou, corretamente, que a percepção de inferioridade em um órgão tem efeito instigador numa vida mental ativa, suscitando um desempenho maior pela via da supercompensação. Mas seria um exagero completo fazer remontar todo o bom desempenho, seguindo Adler, a essa condição da inferioridade original de um órgão. Não são todos os pintores que sofrem de mal na vista, nem todos os oradores foram originalmente gagos. Sobejam exemplos de realização excelente com base em superior dote orgânico. Na etiologia da neurose, a inferioridade e a atrofia orgânicas têm papel mínimo, digamos que o mesmo que o material percebido tem na formação do sonho. A neurose se utiliza delas como pretexto, como faz com qualquer fator conveniente. Se acabamos de crer numa paciente neurótica, que afirma ter adoecido porque é feia, disforme e sem atrativos, de maneira que ninguém pode amá-la, logo aprenderemos mais com a neurótica seguinte, que persiste na neurose e na aversão ao sexo, embora pareça mais atraente e seja mais desejada do que a média das mulheres. A maioria das histéricas se inclui entre as representantes desejáveis e mesmo bonitas de seu sexo, e por outro lado a frequência de deformidades, atrofias e desfiguramentos nas classes inferiores de nossa sociedade não contribui para aumentar a incidência de enfermidades neuróticas nesse meio. As relações do amor próprio com o erotismo, com os investimentos de objeto libidinais, podem ser apresentadas, concisamente, da maneira que segue. Em ambos os casos é preciso distinguir se os investimentos amorosos estão em sintonia com o eu ou se, ao contrário, experimentaram uma repressão. No primeiro caso, em que a utilização da libido é sintonizada com o eu, amar é visto como qualquer outra atividade do eu. O amar em si, enquanto ansiar, carecer, rebaixa o amor próprio, e ser amado, achar amor em troca, possuir o 32.225 objeto amado, eleva novamente. Sendo a libido reprimida, o investimento amoroso é sentido como grave diminuição do eu, a satisfação amorosa é impossível, o reenriquecimento do eu torna-se possível apenas retirando a libido dos objetos. O retorno da libido objetal ao eu, sua transformação em narcisismo, representa como que um amor feliz novamente. Por outro lado, um real amor feliz corresponde ao estado primordial em que libido de objeto e libido do eu não se distinguem uma da outra. A importância e a amplitude do tema talvez justifiquem o acréscimo de algumas outras observações, em ordem mais solta. O desenvolvimento do eu consiste num distanciamento do narcisismo primário e gera um intenso esforço para reconquistá-lo. Tal distanciamento ocorre através do deslocamento da libido para um ideal do eu imposto de fora, e a satisfação, através do cumprimento desse ideal. Ao mesmo tempo, o eu enviou os investimentos libidinais de objeto. Ele se empobrece em favor desses investimentos, tal como do ideal do eu, e novamente se enriquece mediante as satisfações ligadas a objetos, assim como pelo cumprimento do ideal. Uma parte do amor próprio é primária, resto do narcisismo infantil, outra parte se origina da onipotência confirmada pela experiência, do cumprimento do ideal do eu, uma terceira, da satisfação da libido objetal. O ideal do eu deixou em condições difíceis a satisfação libidinal nos objetos, na medida em que seu sensor rejeita parte deles como intolerável. Quando um tal ideal não se desenvolveu, a tendência sexual em questão aparece inalterada na personalidade, como perversão. Se novamente o próprio ideal, também no tocante às tendências sexuais, tal como na infância, eis o que as pessoas desejam obter, como sua felicidade. O enamoramento consiste num transbordar da libido do eu para o objeto. Ele tem o poder de levantar repressões e restaurar perversões. Ele eleva o objeto sexual a ideal sexual. Como, no tipo objetal ou de apoio, ele sucede com 33.225 base no cumprimento de condições de amor infantis, pode-se dizer que tudo que preencher tal condição de amor será idealizado.
O ideal sexual pode se colocar num interessante vínculo auxiliar com o ideal do eu. Onde a satisfação narcísica depara com obstáculos reais, o ideal do eu pode ser usado para a satisfação substitutiva. Então a pessoa ama, em conformidade com o tipo da escolha narcísica de objeto, aquilo que já foi e que perdeu, ou o que possui os méritos que jamais teve. Ver, na p36, o ponto C. A fórmula paralela de cima é: aquilo que possui o mérito que falta ao eu para torná-lo ideal é amado. Esse expediente tem particular importância para o neurótico, que devido a seus investimentos de objeto excessivos está empobrecido no eu e incapaz de cumprir seu ideal do eu. Busca então o caminho de volta ao narcisismo, após o seu esbanjamento de libido nos objetos, escolhendo um ideal sexual conforme o tipo narcísico, que possua os méritos para ele inatingíveis. Isso é a cura pelo amor, que via de regra ele prefere a cura analítica. De fato, ele não pode crer em outro mecanismo de cura, em geral leva a expectativa do mesmo para o tratamento e a dirige à pessoa do médico. Naturalmente a incapacidade de amar do paciente, devido às suas extensas repressões, é um empecilho a esse plano de cura. Se com o tratamento nós as reduzimos até certo grau, é frequente o resultado inesperado de que o paciente se furte à continuação do tratamento, para fazer a escolha de um amor e confiar o restabelecimento posterior à convivência com a pessoa amada. Poderíamos ficar satisfeitos com essa saída, se ela não trouxesse todos os perigos de uma opressiva dependência de tal salvador. Do ideal do eu sai um importante caminho para o entendimento da psicologia da massa. Além do seu lado individual, ele tem o social, é também o ideal comum de uma família, uma classe, uma nação. Liga não apenas a libido narcísica, mas também um montante considerável da libido homossexual de uma pessoa, que por essa via retorna ao eu. A insatisfação pelo não cumprimento desse ideal libera libido homossexual, que se transforma em consciência de 34.225 culpa, angústia social. A consciência de culpa foi originalmente medo do castigo dos pais, mais corretamente, da perda do seu amor. O lugar dos pais foi depois tomado pelo indefinido número de companheiros. Torna-se mais compreensível porque a paranoia é frequentemente causada pela ofensa ao eu, pelo fracasso da satisfação no âmbito do ideal do eu, e também porque a formação de ideal e a sublimação convergem no ideal do eu, a involução das sublimações e eventual transformação dos ideais nos casos de parafrenia.